So our next presenter is Luís Vale. He is an anthropologist and a researcher at the Center for Research in Anthropology. He will talk to us about collective nominees, proverbs, sayings and rhymes in Trás-os-Montes. Trás-os-Montes is a region in the north of Portugal. Luís, tem a palavra. Ok, referir que, bom dia a todos, referir que, e pedindo desculpa, mas farei a apresentação apenas em português. É a primeira vez que cá estou e por descuido, por desconhecimento, não tive o cuidado de preparar esta apresentação em inglês. Aquilo que trago para partilhar convosco é uma etnografia relativa a Trás-os-Montes, que é no nordeste do país, e aquilo que me tem vindo a ocupar ao longo dos últimos anos, naquilo que tem sido a minha investigação. Trás-os-Montes é o meu terreno, normalmente é o meu terreno, e penso que consigo, ao longo desta apresentação, e no fim poderão verificar isso, fazer a ligação entre aquilo que são as nomeadas coletivas, e já vamos ver o que isso é, e o tema central deste seminário, deste encontro aqui em Tavira. Assim sendo, e porque tenho uma apresentação, penso que um pouco extensa, vamos ver se consigo chegar ao fim. Bem, como é que eu chego às nomeadas coletivas? Eu tenho origens familiares em Trás-os-Montes, portanto, desde miúdo, desde criança, que tenho uma proximidade física, afetiva e efetiva ao território. Sendo antropólogo também, como já disse, trabalho essencialmente a região de Trás-os-Montes e aquilo que tem sido o meu percurso em termos de estudos culturais e património cultural, naquilo que são as intangibilidades do património, levaram-me também para aqui, portanto, o território também. E depois, em termos de temas, aquilo que me interessa pelas questões de identidade, da memória e da tradição oral. O primeiro contacto com as nomeadas coletivas dá-se no âmbito de um mestrado em Estudos Culturais, em 2008, e, portanto, desde então tenho trabalhado esta questão das nomeadas coletivas. O que é uma nomeada coletiva? É um termo, um adjetivo, um qualificativo, um apodo, um epíteto, normalmente pejorativo, ou seja, negativo. É atribuída aos indivíduos de outras aldeias, localidades, freguesias, vilas ou cidades. Tem uma dimensão coletiva, ou seja, todos os indivíduos desse povo, dessa localidade, adquirem, ainda que não queiram, que não gostem, essa nomeada. Aqui está um bocadinho pequenino, depois já vamos ver mais à frente esse esquema em tamanho maior, mas, ou seja, as nomeadas acontecem quando há o contacto entre a localidade ou a aldeia A e a aldeia B. E é neste espaço de contacto, nesta zona de contacto, na zona de fronteira, que há o momento da nomeada coletiva. E quais são esses espaços para as nomeadas? Tradicionalmente, quando as pessoas iam à feira, conselhia, normalmente, à sede do conselho, ao comércio, às tabernas ou aos cafés, também quando se deslocavam ao hospital ou ao centro de saúde ou ao médico, também normalmente nas vilas ou cidades sedes de conselho, nas festas, nas romarias, nas festividades religiosas e outras, e também naqueles acontecimentos mais privados, como os casamentos, os batizados, os funerais ou aniversários. Portanto, ao percorrermos o território de Trás-os-Montes, encontramos um conjunto de processos ou elementos de identidade. E aquilo que vamos daqui fazer é dar destaque às etnografias desses processos de nomeação. Nomeação coletiva. O padre António Fontes escreveu, que conhecer as alcunhas de cada terra ajudaria a conhecer o feitio, o valor, os podres e as qualidades de cada aldeia. Os processos de nomeação eram omnipresentes nestas comunidades rurais e aconteciam num ambiente de tensões, de disputas e controvérsias entre as povoações vizinhas, que os processos de apodar ou nomear coletivamente as aldeias terão naturalmente e espontaneamente surgido. Um tipo de classificação zombeteira ou injuriosa, por vezes rimada,
que servia como que para uma estratificação social entre aldeias. Estes sentimentos e atitudes de diferenciação levaram ao estranhamento das demais aldeias e seus habitantes, e assim como a um forte sentido de territorialidade, ou seja, o nosso território, por oposição ao território dos outros e ao estabelecimento dos limites da fronteira entre o nós e o outro. Isto, portanto, acontecia na aldeia, e o que é uma aldeia em Trás-os-Montes? É o povo, que é a povoação e o seu termo, ou seja, campos e montes até ao seu limite administrativo, todo o território dessa aldeia, pode ou é também o espaço geográfico das habitações, ou seja, a parte urbana da aldeia. Também pode ser o conjunto de habitantes da aldeia, ou seja, o meu povo são as pessoas da minha aldeia, e está ali o exemplo, os da minha aldeia versus os de Carrazedo, os de Carção, etc. Em termos de aldeia, dentro de cada aldeia, não havia nada que não fosse passível de uma nomeada. E então podemos estar a falar de uma antropomorfização do território. Naquilo que é antroponímia, toponímia e um termo que não sei se o inventei ou não, mas coisonímia. E já vamos ver uma tabela resumo do que isto tudo poderá significar. Assim, e para não demorar muito tempo com isto, no que diz respeito à antroponímia, ou seja, a nomeação dos indivíduos, temos uma dimensão de polinomeação, por exemplo, em que um mesmo sujeito pode ter várias alcunhas, pode ter várias nomeadas. Trago-vos um exemplo do Paulo. O Paulo é eu ia dizer jovem, mas já não é assim tão jovem como isso, de Carção, que é conhecido por peixeiro, judeu e almocreve. É peixeiro porque é filho do peixeiro, de quem vende o peixe na aldeia, é judeu porque pertence à comunidade dos marranos e é almocreve porque criou a associação cultural dessa aldeia que se chama Almocreves. Também podemos ter uma dimensão de diferenciação, ou seja, estabelecer as diferenças entre os indivíduos. E então, não conhecemos os indivíduos pelo seu próprio nome, e trago ali um exemplo do Alcino. Havendo mais do que um Alcino, eles são conhecidos por o filho do ferrador ou o filho do batuteiro. Ok? Depois, a questão da pertença também é muito importante, porque é importante reconhecer-se e ser reconhecido dentro da comunidade. E a pergunta que se faz a quem chega é sempre de quem és. Ou és de quem. E não o nome próprio. Não é importante. Mas sim a quem pertences. Ok? Naquilo que diz respeito à toponímia, e não é o tema central aqui, mas é só para relevar a importância da nomeação. Portanto, era através desses nomes que se construía a rede de ligações e de percursos diários na comunidade, assim como se localizavam permanentemente os locais. Ou seja, as pessoas, dizendo os nomes dos lugares, estão perfeitamente e sempre localizados, tipo GPS social em cada aldeia. Portanto, são marcas na paisagem, onde estamos permanentemente localizados. As propriedades também estão localizadas, os animais e as culturas agrícolas. Tudo através dessa nomeada do lugar. Portanto, eram nomeados os bairros, as ruas, as canelhas, os largos, os carreiros, todas as vias de comunicação, e diziam respeito às características naturais ou às atividades produtivas, agrícolas ou pecuárias que nesses lugares se realizavam. Significam sempre a visão que os membros da comunidade local têm para com o seu espaço e da forma como nos apoderamos desse espaço e a relação que se estabelece com esse espaço. E termino a toponímia fazendo aquela citação que me parece muito interessante. Quanto mais útil é um lugar, mais ele era frequentado. E por isso, mais ele precisava de um nome. Os lugares que não eram frequentados perdiam a importância social e, logo a seguir, perdiam a relevância da sua nomeada, do seu topónimo. Em relação à coisonímia, parece-me que diz respeito à universalidade dos processos de nomeação.
Os animais domesticados são todos nomeados. Os bovinos, os asininos, todos têm direito a um nome próprio, a uma nomeada. Os dias nomeada, a noite dos canhotos, as galhofas, todos os santos, da carreja, da mata-porca, do rebusco, dos fenos. Portanto, atividades agrícolas ou pecuárias que se vão realizando ao longo do ano. E também os utensílios, ferramentas ou apetrechos. Por exemplo, o ladrão e o inferno, que são duas peças, dois equipamentos dos lagares de azeite. E eram nomeados de ladrão ou inferno, porque era aí que o lagareiro ou o proprietário do lagar conseguia enganar aqueles que iam lá espremer a sua azeitona. E, portanto, a percepção que havia é que havia ali um ladrão e um inferno para a sua economia. Bem, entre aldeias, é no espaço simbólico entre as aldeias que acontecem as dinâmicas de nomeação coletiva, como já vimos. É nesse espaço de fronteira que se constroem as alteridades, como consciência de um património peculiar e diferenciador daquilo que são as imagens construídas do outro, ou seja, a noção da alteridade do outro. Há um contraste cultural e identitário numa lógica narrativa. E aí ela é prescritiva e descritiva. Há a ideia do outro generalizado em relação com o conceito do outro significante. E o que é que isto é? O outro generalizado são os outros todos que não somos nós. Todas as outras aldeias. Mas depois há a relação de proximidade com o outro significante, que é aquele que está mais próximo. Okay? E, portanto, entre as aldeias que faziam fronteira, eram os outros significantes. O generalizado é todo o resto da paisagem, do território que está mais afastado. Em cada momento de contacto ou aproximação, os indivíduos apresentam-se como espelhos de diferenças e descontinuidades culturais entre aldeias. Construção, percepção e reconhecimento pela diferença e através da nomeada de uma identidade coletiva própria. O mesmo esquema que apresentei logo no início, mas aqui um bocadinho maior. Portanto, é neste esquema básico que podemos falar do jogo da relação de nomeadas coletivas entre as aldeias. E depois temos diferentes, aqui já são etnografias, já temos algumas topologias sobre essas nomeadas. Por exemplo, as nomeadas consensuais. 3 aldeias do Concelho de Vinhais e todos eles estão de acordo com os epítetos, com as nomeadas de cada uma delas. Os de Fresulfo são os carrasqueiros, os da Mofreita são os charros ou charrelos e os da Moimenta são os sardinheiros. E, portanto, aqui a nomeada é aceita ou tolerada, é conhecida e reconhecida e há um conhecimento das possíveis origens ou motivações destas nomeadas. Depois temos um outro tipo de nomeadas, que são as em disputa. 2 aldeias vizinhas, Alvaredos e Nemoás, em que se chamam reciprocamente de bacarelos. E nenhum se reconhece como tal. Não, os bacarelos são eles. Não, os bacarelos são eles. Ok? Portanto, aqui temos então uma tensão identitária, não há reconhecimento ou identificação e há uma negação em relação à nomeada. Outra topologia, não assimiladas ou não reconhecidas. Estas 3 aldeias, Soeira, Santa Cruz e Passó, chamam aos de Travanca torgueiros. Mas os de Travanca não gostam de ser, não se reconhecem e não gostam de ser torgueiros, porque pensam que quer dizer que são do monte e que não percebem, são analfabetos e tal. Mas não, tem a ver porque Travanca é a terra da urze e a raiz da urze é a torga. E, portanto, nesta aldeia dedicavam-se ao processamento da torga e, portanto, daí esse epíteto. Mas eles não gostam, ainda hoje não gostam. Portanto, há um incómodo coletivo por ofensa, por desconhecimento, por animosidade e há uma recusa da nomeada. E também, dentro da mesma topologia, outro exemplo de Chaves, em que os de Reigoso e os de Fervidelas chamam chavelheiros aos de Vila da Ponte, mas eles não querem esse epíteto e chamam-se a si próprios fidalguinhos. É a nomeada que eles reconhecem como sendo a sua. Pronto, a mesma coisa, a recusa da nomeada, incómodo coletivo por ofensa, desconhecimento ou animosidade. Nestes processos de nomeação, há sempre a possibilidade da polinomeação, também já vimos isso, e há sempre uma tendência para criar hierarquia.
alguns dados daquilo que foi o trabalho realizado. Algumas aldeias foram acumulando nomeadas. Há 69 aldeias com pelo menos 2 nomeadas. Há 18 aldeias com 3 nomeadas. E isto estou a falar do distrito de Bragança. Bragança e também Concelho de Chaves. Há 2 aldeias com 4 nomeadas, que é Tó e Carção. Estão ali as nomeadas de cada uma delas. Portanto, e há aqui, é perceptível uma vontade ou necessidade de hierarquizar. E então, aquilo que acontece, e eu trago ali alguns exemplos, por exemplo, as sedes de concelho têm uma nomeada melhor, ou seja, menos agressiva ou menos pejorativa. Os mogadouros são os espadachins ou cigarristas, os vinhais são os justiceiros ou fidalgos, os de alfândega da fé são os marmelos, os de boticas são os frutiqueiros, os de Chaves, há muita nobreza em Chaves, em Freixo são os peneireiros, tem muitas peneiras, Macedo de Cavaleiros, bons bois, Mirandela, repolhos, Vila Flor, sopeiros, Vimioso, letrados, são cultos, Rebordelo, em Vinhais, há farturas, Rebordelo também em tempos terá sido município, e em Vila da Ponte, Montalegre, fidalguinhos. São alguns exemplos dessas nomeadas e dessa perceptível vontade de hierarquizar. Muito bem, em relação aos lugares, há uma referência espacial que é a aldeia, centro de conhecimento desse património simbólico. Há uma relação entre o conhecimento das nomeadas em cada aldeia e a proximidade ou afastamento das outras aldeias. Ou seja, à medida que nos afastamos da nossa aldeia, vamos perdendo o conhecimento das nomeadas das outras aldeias. Para além da aldeia, existem outros centros polarizadores. As vilas e cidades, sedes do concelho, porque as pessoas, num calendário anual cíclico, vão obrigatoriamente à sede do concelho. E vão às feiras, ao centro de saúde, aos serviços públicos, etc. Os espaços públicos, enquanto zonas de contacto, o conceito de Prete, é nesses campos sociais que os diferentes mundos de vida, normativos, práticos e conhecimentos se encontram, chocam e interagem. Eles são seletivos, esses lugares. Porquê? Porque não põem em contacto o mais importante e central de cada aldeia, ou seja, há uma atribuição quando nos encontramos todos na feira, na vila, mas não há uma exposição daquilo que é mais importante da nossa aldeia, assim como também não estão em perigo todos os saberes ou tudo aquilo que sejam as práticas de cada uma das aldeias. Depois, o que é que tenho aqui mais? Pronto, há aqui a questão do tempo. Através dos rituais, dos hábitos e costumes, organizava a vida dos indivíduos e comunidades. Exemplos, o ciclo anual das festividades religiosas, as festas e romarias, batizados, casamentos, funerais. Há aqui também uma questão da motivação para a nomeada, laços familiares, compadrios, vizinhança, fidelidade devotivas e afetivas, que atraíam indivíduos de diferentes aldeias. Estes dias em que se encontravam as pessoas das diferentes aldeias eram sempre fartos e abusivos, eram nesses dias que se praticavam fartos e abusivos consumos, havia manifestações mais ou menos excessivas de afirmação, poder e superioridade, e existia alguma tensão ou mesmo violência decorrente desses ambientes de disputa, oposição e distinção. Quem eram estes indivíduos que normalmente tinham este conhecimento nesta região, destas nomeadas? Portanto, aquilo que eu fiz foi dividir em 2 tipos de categorias. Aqueles que estavam mais residentes e eram mais sedentários e presentes nas aldeias, e aqueles que tinham uma vida mais nómada, mais intermitente de presença nas aldeias. Os residentes seriam os padres e abades, professores, guardas florestais, médicos, capadores e ferradores, os tais veterinários. Aqueles que viajavam mais pelo território eram então os contrabandistas e passadores, os ciganos, os mendigos, os pedintes, os vendedores ou comerciantes ambulantes e, mais recentemente, pelo menos até a extinção ou quase extinção dos CTT, os carteiros que diariamente iam às aldeias de mota e, mais recentemente, de carro. Portanto, estes eram os indivíduos que conheciam de uma forma mais abrangente, mais completa, as nomeadas da região. Portanto, isto sofreu alterações à medida que o tempo foi passando e as principais razões para essa alteração ou para esse desaparecimento
desta realidade tem a ver com as alterações demográficas e com os movimentos migratórios, o consequente abandono dos campos da agricultura e da pecuária, novas fontes de rendimento, empregos na cidade ou na vila, a relativa urbanização do modo de vida, porque mesmo vivendo num espaço rural, passamos a incorporar rotinas, hábitos, materiais, crenças e consumos tipicamente urbanos. Há uma modernização da agricultura, mecanização e automatização, e há uma modernização da sociedade. Vias e meios de comunicação, educação, informação, tecnologia e telecomunicações. As nomeadas não desapareceram, ainda é possível descobri-las e preservá-las. Aquilo que, no fundo, agora faz a ligação com o universo dos provérbios, dos ditos e das rimas, era a forma como estas nomeadas eram ditas, eram os diálogos que se estabeleciam. E, portanto, era na boca do povo que, num mundo quase exclusivamente, ou mesmo exclusivamente oral, tudo é pragmaticamente transmitido através de contos ou histórias, lenga-lengas, orações ou mezinhas, mitos ou lendas, adivinhas ou charadas, ditos, rimas ou provérbios. Portanto, esta era a forma que as pessoas tinham para se expressarem. A produção das nomeadas coletivas implicava um traço artístico, criativo e original. As rimas ou ditos e os provérbios, esses traços curtos e marcantes, podem ser lidos através de uma polifonia de sentidos. Capacidade de conservar, preservar conhecimentos ou informações que remete para a questão da memória coletiva e sua transmissão, a construção, sedimentação e cristalização de identidades e diferenciações entre aldeias, e aqui está implícita uma ideia de duração, de permanência ao longo das gerações, ao longo do tempo. Momentos de rememoração, ou seja, quando há uma reatualização das identidades, estamos permanentemente a reatualizar as nossas identidades. Um sistema de representação, criar imagens do passado com significações no presente, ou do presente. Um património coletivo da comunidade, mecanismos de separação do trigo e do joio, como se costuma dizer, ou seja, daquilo que importa ou daquilo que não importa, daquilo que se quer manter ou que pode ser esquecido. Porque também há o direito ao esquecimento e as comunidades, como os indivíduos, também têm o direito a esse esquecimento. E depois, por último, a consciência coletiva de fronteira cultural, a ideia do outro, a ideia de alteridade. Pronto, para terminar, trago-vos alguns exemplos que é possível encontrar na literatura etnográfica ou etnológica que existe desde os finais do século XIX. E então, as nomeadas coletivas eram um discurso vivo, orgânico, com sentido e função, que habitava e circulava na boca do povo. Alguns exemplos: vaca sem manha e mulher sem fama não sai de Travanca. Ou vaca de Travanca e mulher de Quintela não pintam em qualquer terra. Guarda segredo que os da Moimenta que dizem, Santo António que o diga, Santo António que o sabe. Na ermida, os galos sobem aos palheiros e cantam, cá, caracacá, aqui não há pão. Respondem os de Nunos, cá, caracacá, aqui também não. Respondem os Sidões, cá, caracacá, cá como lá. A Boá é pouca terra e essa má, respondem os das carroceiras, tomaram-no nós cá. Outros exemplos em rima, ou tentativa de rima. Chinchos, os de Tuizelo, Casmurros, os de Vilardosos, os de Peleias são Raposos, Fidalgos de Mozedo, de Santalha, Macanalha. Caçarelho já foi vila, Miranda nobre cidade, Vimioso ladroeira, como toda a gente sabe. Boa raba de soeira, bom pão de trigo de Passó, bom vinho de Alvaredos, boa castanha de Sobreiró. Se fores a Lomba, leva pão, que o vinho lá te dão. Se fores a Monforte, leva merenda e capote. Mirandela, mirar de longe e fugir dela. Mais um slide de exemplos, para terminar. Um dos grandes etnólogos de Trás-os-Montes foi o Abade Vassal, que tem um trabalho muito nas memórias histórico-arqueológicas do Distrito de Bragança, e tem um manancial muito grande deste tipo de recolhas etnográficas. A fome gerou-se em sendas, foi batizar a Passó, morrer em paredes e enterrar a Grijó. Bailarotes de Valde de Frades,
sussurradores de Carção. Quem quiser a boa gente, vá por ela a Santolhão. Vila Boa é um tombo, Romariz o tem de lá. Ozelhão, um brinquinho, sempre foi e será. Aqui algumas do Padre Fontes, aquela é muito grande, deixo, passo à frente. Chinos de Corrais, chuços de Reigoso. Laregos de São Fina, bichos de Ormés. Lindo lugar é Tourém, se não fosse ter 2 erros. Passeado de peraltas, rodeado de galegos. Em Mirandela são narros, de Macedo são carções. Em Carção, uns são os perros e os outros são cabrões. Também já estive em Carção a estudar a comunidade. Há 2 comunidades, as dos marranos e as dos cristãos. E então eles dividem aquilo, e as nomeadas que eles dão uns aos outros, os perros são os cripto-judeus, ou seja, os marranos, os judeus, e os antigos cristãos são os lavradores. Os lavradores são os cabrões, chamam-lhe os cabrões. Portanto, os perros chamam aos outros cabrões e os cabrões chamam aos outros perros. Depois, bem-aventurados são os que não tiverem contas com os de Argozelo e Carção, aqui a denotar como eles são aldrabões nos negócios. E um episódio que testemunhei, e isto é mesmo para terminar, numa taberna em Vinhais, já há 10 anos atrás. Lá vem o galgueiro, exclama o taberneiro ao ver um cliente entrar. E o cliente responde-lhe prontamente, mais vale isso do que ser trapaceiro. Pronto, muito obrigado. E é isto.